Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês já viram aqui no título, no vídeo de hoje, eu vim falar com vocês sobre o pior livro que eu li na minha vida inteira. E eu tava com muito medo de vir gravar esse vídeo, mas foi justamente eu ter tido esse medo que foi a minha motivação para poder vir falar o que eu tenho para falar aqui. O livro que eu li foi um livro nacional. E por ser um livro nacional, eu tava com muito medo de vir falar sobre o que eu senti lendo esse livro, o que eu achei da escrita, enfim. Por livro nacional, a gente fica com um pouco de receio, mas foi justamente por isso, porque eu amo ler livros nacionais, porque esse não é o primeiro livro nacional que eu leio, que eu tomei a decisão de que eu não podia ser infiel comigo mesma e fingir que eu não li um livro ruim só porque ele é um livro nacional. E nas minhas metas do ano, eu coloquei que eu iria avaliar todos os livros que eu li, porque ano passado eu li vários livros e eu não fiz avaliação, eu não botei nem as estrelas, eu até esqueci de alguns livros que eu li no ano passado. E aí, esse ano eu falei que eu ia fazer isso, porém, quando eu li esse livro, eu me peguei num pensamento do tipo, das duas, uma. Ou eu finjo que eu não li, ou eu falo a verdade sobre o que eu achei do livro. Então, eu resolvi criar coragem de vir falar com vocês o que eu achei do livro, mas assim, não em relação ao livro, sabe? Porque eu não vou fazer avaliação nem resenha do livro aqui. Eu vou comentar sobre essa experiência ruim que eu tive lendo o livro e o porquê que eu fiquei tão chateada de ter lido esse livro tão ruim. Antes de eu começar a falar, eu queria pedir um favor pra você. Se você discorda de mim por estar fazendo um vídeo falando mal de livro nacional, eu peço que entenda o que eu vou falar primeiramente, que isso não é um ataque aos livros nacionais, pelo contrário, é uma súplica pelos livros nacionais. E 2 pontos que são importantes. A gente sabe que os livros nacionais não recebem o devido valor que eles têm, o devido reconhecimento. E eu acredito que seja justamente por causa de livros como esse. E 2, eu não tô aqui pra falar do livro em si, nem da autora, porque eu acho que ninguém coloca o seu nome em jogo pra entregar um trabalho que não é bom. Porém, eu preciso falar que esse livro não estava bom. Eu não sou nenhuma expert da literatura, nenhuma... Vocês sabem que eu não... Quem acompanha o canal sabe que eu não sei nem julgar o livro e normalmente eu não consigo... Eu vejo muita gente que, esse livro foi mal escrito, um enredo desconexo e tal. Eu já vi muito isso em livros que eu não consegui identificar essa situação. Porém, nesse livro, pra eu conseguir identificar que o livro estava mal escrito, foi, assim, surpreendente pra mim ter essa clareza de o que foi um livro mal escrito na minha percepção. Primeiramente, eu quero deixar muito claro pra vocês que eu amo o livro nacional, não é o primeiro, não vai ser o último, eu vou continuar lendo livros nacionais. Eu tenho diversos autores, quando eu vou na Bienal, eu procuro comprar livros de autores nacionais, né? Eu não vou lá pra comprar livros internacionais especificamente, eu vou lá e eu experimento convivência com os autores nacionais, eu quero conhecer, eu quero saber da história, eu quero autógrafos de autores nacionais, então assim, eu busco sempre estar consumindo, apesar de eu não conhecer a história, eu compro os livros nacionais. Óbvio, a gente sabe que os livros nacionais têm um preço mais alto, principalmente para os autores independentes, então eu não saio comprando todos, eu vejo que eu me identifico e compro sim livros nacionais, eu consumo livros nacionais, consumo e-books nacionais, consumo livros físicos nacionais. Eu sou uma leitora de nacional, eu posso dizer que eu leio livros nacionais e eu tenho condição de falar que eu sou apaixonada por livros nacionais. Eu leio livros de 1000 páginas que são nacionais, eu leio livros de contos nacionais, enfim. Eu sou leitora de livro nacional também. E aí, eu decidi gravar esse vídeo porque eu não queria simplesmente ir lá no Scoob e detonar com o livro, sabe? Chegar lá e falar tudo que eu queria falar no Scoob, porque eu sei que provavelmente a autora vai estar lendo os comentários. E assim, eu não tô aqui pra criticar ela pessoalmente. E eu acho que às vezes quando a gente tá escrevendo uma resenha de um livro nacional, a gente tem que ter um pouquinho de tato, sabe? Que a gente não necessariamente precisa ter com um livro internacional, porque muito dificilmente um autor internacional vai estar lendo as nossas resenhas do Scoob. Já um autor nacional, a gente sabe que eles têm mais acesso a gente, então eles vão estar ali tendo contato direto com aquela avaliação e a gente não sabe até que ponto
a gente pode estar magoando a pessoa em si ou o trabalho dela. Então, assim, eu fiquei com muito receio de ir lá. Eu já avaliei o livro no Scooby, já dei minhas estrelas que eu achava cabíveis para ele, mas eu não quis fazer uma resenha escrita por lá com tudo que eu precisava falar sobre essa experiência. Primeiramente, sobre esse livro, eu tenho que pontuar que tiveram vários erros de digitação. Assim, foi inegável que não teve uma revisão, sabe? Que não teve um cuidado com a escrita do livro. Porque um livro nacional de 200, 300 páginas que a gente encontra erros de digitação, assim, não foi uma coisa que atrapalhou de entender o que estava acontecendo na história. Pelo contrário, não modificou em nada, assim, pra mim. Porque eu consegui entender o contexto do que elas... Tipo, não eram erros... Sabe, trocasse a cedilha por S. Não eram esse tipo de erro. Mas dali a gente já começava a perceber que teve algum tipo de eu vou falar desleixo, mas não. Falta de cuidado. Não é desleixo. É falta de cuidado com essa parte. Eu já li outros livros nacionais que tinham erros gramaticais também, erros de trocar algumas coisas, enfim, tem algumas palavras escritas erradas e que não concordavam com o que estava escrito no resto, mas tudo bem, assim, eu entendo isso num livro de 1000 páginas, 500 páginas, porque realmente é muita coisa, mas a gente percebia que nesse livro não teve uma revisão, sabe? E até aí, ok. Mas quando a gente se propõe a ler um livro, a gente está criando uma expectativa de ser um livro, de ter uma história ali, de ter um contexto ali. Esse livro em específico, o tempo todo eu senti que eu tava ouvindo uma conversa no ônibus. Sabe quando você tá ouvindo uma história, alguém contando sobre uma história? E eu não senti profundidade nenhuma nos personagens, no contexto, foi tudo muito raso. Eu já li contos de 30, 40 páginas que tinham mais profundidade do que nesse livro inteiro, que eu consegui me conectar mais com os personagens, sabe? Do que com esse livro todo. E assim, foi um livro muito jogado. Eu tive a sensação de que a autora estava com pressa. Eu não sei se foi o primeiro livro da autora, mas eu tive uma sensação tão ruim lendo esse livro que nos primeiros 10% do livro, eu já tinha falado que eu não ia gostar do livro. E assim, eu fui com expectativas boas pro livro, porque a sinopse dele estava muito boa. A sinopse do livro prometeu que a gente ia chorar. E assim, eu choro com tudo, Inclusive, eu queria chorar antes de gravar esse vídeo, porque eu não tava, sabe, sabendo como eu ia expressar o que eu tava sentindo do jeito que eu precisava. Mas eu não consegui gostar, pelo contrário, eu fiquei com raiva, porque eu tive a sensação de que a autora jogou o que ela jogou no livro, porque, assim, não vou falar o nome do livro, mas a autora, ela joga um acontecimento ali no final do livro pra encerrar esse livro, tentando arrancar lágrimas da gente, mas eu fiquei com muita raiva, porque ela não trouxe profundidade durante todo o livro. No final, ela mata um personagem pra gente poder sentir alguma coisa, sendo que durante todo o livro ela não conseguiu trazer 1% de contexto de quem era esse personagem, o que ele significava. Tipo assim, a gente sabe pontos, sabe? Mas é a mesma coisa de você ler no jornal que alguém morreu e foi isso que aconteceu, isso por causa disso. Foi essa sensação que eu tive. Eu não tive sensação de conhecer o personagem, sabe? Ela não conseguiu descrever os personagens, as características dele, as características do ambiente. O que eu consegui aproveitar desse livro foi base da minha imaginação, que foi criando, por exemplo, vamos supor que tem um hospital. Então eu consegui descrever esse hospital na minha cabeça, porque eu sei como é um hospital, mas, sabe, não teve informação, não teve, faltou. Parece que foi um livro, eu cheguei a comentar isso com as minhas amigas, eu vou falar aqui com vocês, que se fosse, não foi escrito agora esse livro, ele já tem um tempo. Se fosse um livro escrito agora, eu diria que foi... Assim, ChatGPT faz um resumo de um livro com essas características e o ChatGPT resumiu ali, botou uns diálogos nada com nada, porque os diálogos eram desconexos da história, não fazia sentido as escolhas e as atitudes dos personagens, sabe? Nada fazia sentido no livro. Eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu fiquei tão arrependida de pegar esse livro. E assim, o que mais me chateou não foi pela minha experiência em si, foi por causa dos livros nacionais no geral. A gente sabe que os livros nacionais, muita gente não quer ler. E uma pessoa que não lê livro nacional, pega essa bomba e lê, ela nunca mais volta para os nacionais. E aí a gente tem realmente essa desvalorização
dos autores nacionais, dos livros nacionais, porque as pessoas não estão tendo cuidado. Os autores não os autores no geral, gente, pelo amor de Deus, se eu tivesse experiência ruim, mas eu vou falar autores porque eu não quero, sabe, eu não sei se tem outros livros com essa mesma pegada e eu que nunca tive o azar de pegar, graças a Deus. Mas assim, parece que a pessoa só quer entregar um material meia boca, sem estar finalizado, sem ter, sabe, cuidado com aquilo que ela tá entregando para outra pessoa ler, porque além dela carregar o nome dela e o título de um livro nacional, ela carrega outros autores juntos com ela. Porque se uma pessoa que não leu pega, não vai conseguir, vai olhar e vai falar, tá vendo que merda que são os livros nacionais? Por isso que eu não leio livro nacional, porque é tudo assim. E não é. Sabe, eu leio livros de outros autores nacionais que são ótimos, incríveis. Tem livros gigantescos que pra mim, meu Deus, eu tenho uma autora que eu leio os livros dela e eu sofro porque os livros dela são gigantescos, assim. Não é uma coisa que eu também gosto de ler um livro de 1 milhão de páginas, mas a gente vê ali a autora o tempo todo trazendo informação e ela aprofunda a gente demais na vida dos personagens, tanto que a gente ou a gente se cansa, ou a gente, mas continua lendo, porque a escrita dela aprende muito, ou a gente acha que os personagens são vida real e a gente sabe muita coisa sobre eles, entende? E nesse aqui não, eu só tive poucas e bostas de informação, não tive nenhum aprofundamento. Faltou capricho, sabe? Faltou revisão, faltou ela entregar esse texto pra alguém ler e falar o que você acha. E se ela fez isso, cara, se você tá sendo leitor beta de uma autora assim, você precisa falar pra ela que o texto e as coisas não estão funcionando. Você tem que opinar pra ela. E se você opina e ela não ela caga pra sua opinião, aí já é um problema dela como autora. Mas se você for ler um livro, se for ser leitor beta de um livro e você não pontuar para a autora que algumas situações estão desconexas no texto, no livro, no enredo, e assim, eu tô falando, mas quem é você para falar? Foi uma leitura coletiva onde todo mundo achou a mesma coisa, exceto uma pessoa que ela tinha uma ligação diferente com um gatilho que o livro traz, mas assim, porque especificamente essa leitora, ela tinha um gatilho, então pra ela significou diferente. Mas todas as outras pessoas que leram o livro tiveram a mesma sensação de que foi um livro mal feito, sabe? Tiveram milhares de ganchos e oportunidades e coisas. Ela jogou no livro vários personagens e várias histórias de vidas diferentes, onde ela não conseguiu trazer nem a dos protagonistas, sabe, pra gente conseguir entender direito. E eu não duvido que seja falta de capacidade, eu não duvido da capacidade da autora. Eu tenho certeza que ela teria capacidade de aprofundar mais aquela história, sabe? Gente, o meu filho, ele nem gosta de ler, não gosta de ver, mas quando ele tá contando uma história que ele cria na cabeça, tem mais sentido, sabe? Não teve cuidado na hora de escrever. Realmente parece que foi um livro feito às pressas. Parece que ela escreveu assim, vou escrever um livro. Aí eu sentei, escrevi e enviei, sabe? E assim, eu me senti muito constrangida lendo esse livro, porque eu não queria ter que vir gravar um vídeo, eu não queria ter que dar uma baixa avaliação por ser um livro nacional, como eu já falei pra vocês. E eu tô me medindo muito pra não entregar, assim, qual é o livro. Óbvio que se vocês procurarem saber qual foi o livro, vocês vão saber. Mas não é esse o objetivo, sabe, do vídeo. É simplesmente falar pra vocês que, cara, se vocês tiverem uma experiência ruim lendo um nacional, de primeira, de segunda, procura outros autores, porque tem muito autor nacional bom. Tem muito livro nacional bom. Tem muito livro que às vezes você não vai gostar, mas que aí você procura um outro de um outro estilo e vai te caber, sabe? Vai fazer sentido pra sua vida. Mas esse livro, em específico, eu me senti constrangida, em todo momento. Você se sente assim, parece que eu estou lendo um texto em que eu não vou poder ser honesta na internet sobre o que eu senti lendo ele, porque é nacional, eu sou obrigada a gostar por ser um livro nacional, porque senão eu vou receber hate, porque senão a autora vai receber hate, eu não sei como é que essas coisas vão gerar proporções na internet. Eu fiquei muito assim, com esse sentimento de desacreditar que eu ia ter que me
reprimir, assim, sabe? Que eu ia ter que me recolher a minha insignificância de não poder me expressar na internet. Aí eu falei que eu ia sim vir falar, mas que eu não ia falar sobre o livro em si. Tem muito nacional 5 estrelas por aí. Não percam a oportunidade de experimentar a leitura nacional. Se você pegar um livro ruim, não deixa o medo te constranger de falar sobre ele. Óbvio que você não vai sair falando o que você quiser, porque a gente sabe que do outro lado tem um trabalho de alguém, uma pessoa que escreveu aquilo. E, de novo, eu tô me medindo muito para poder não falar, sabe? Para não falar. Porque se eu fosse criticar o livro, eu teria críticas do primeiro capítulo até o último. Leiam livros nacionais, procurem autores nacionais. E autores nacionais, não joguem qualquer trabalho na Amazon, no Wattpad, sei lá de onde que vocês vão. Não sei como é que funciona essa parte de escrita, mas não saiam jogando qualquer trabalho, porque é o nome de vocês que está em jogo, é o nome da leitura nacional, dos autores nacionais que está em jogo, da leitura, sabe, da nossa cultura que está em jogo. E contratem revisores para o mínimo, para o básico, que a escrita tá, sabe, escrito direito, para o livro concordar ali com o que ele tá falando. E assim, é o nome de vocês. Eu nunca mais vou querer ler livro dessa autora. E eu sei que quem lê esse livro e teve a mesma sensação que eu, nunca mais vai querer ler livro dessa autora. E assim, se o objetivo foi entregar um livro, ok, que a gente já leu, a sinopse entregou muito, mas o livro não entregou nada. Então, se o objetivo é realmente ser um autor, ser conhecido, busque um pouco mais, sabe? Pergunta a opinião das pessoas, encara uma crítica como uma construção, sabe? Porque é o nome de vocês e assim, eu nunca mais, eu tinha 3, 4 livros dessa autora no meu Kindle e eu não vou ler. Não vou perder meu tempo. Eu senti que foi perda de tempo. Eu só finalizei essa leitura para poder fazer parte de um debate. E assim, era um livro rápido de ler, é muito rápido de ler, tem 200 páginas, mas não é pela quantidade de páginas que ele tem que ser raso. De novo, eu já li contos. E esse livro não é um conto, ele é um livro, sabe? E assim, é difícil conseguir conciliar os pensamentos com o que a boca vai falar para poder não falar besteira. Eu sei que o objetivo dos autores, quando eles têm paixão por aquilo, eles querem que a gente leia até a lista de compras dele. E é a sensação que eu tenho quando eu tô lendo um livro bom, sabe? Quando eu me conecto com o autor, quando eu entendo o que ele escreve, quando a escrita dele me faz bem, me traz boas sensações. Ou o básico, quando a escrita dele chega como uma mensagem capaz da gente entender. Porque se eu não entendo a mensagem, se eu não entendo o que eu tô lendo, se eu não consigo me conectar com aquele texto, ele vai ser só um texto, ele vai ser uma pichação de parede que não vai fazer sentido na minha vida. E às vezes até uma pichação de parede faz mais sentido na nossa vida do que um livro como esse. Então assim, eu não tô querendo, detonar com a autora, nem nada do tipo, mas faltou, sabe? Faltou. E eu não queria estar falando que faltou, porém faltou. Enfim, gente, eu só precisava vir dar uma breve desabafada sobre isso para que, sabe, conscientizar vocês de que livro nacional é bom. Apesar de termos bombas no mercado, temos também livros muito bons. Em breve vai sair no canal o update de leitura, os lidos do mês, enfim, não sei qual vai ser a dinâmica que eu vou usar esse ano ainda no canal. Mas eu vou estar trazendo esse vídeo e provavelmente vocês vão saber, eu não vou trazer de novo esse assunto de que o livro isso e aquilo. Eu vou fazer a minha resenha com honestidade, como eu vou fazer dos outros livros. E se vocês souberem qual é o livro, por favor, tenham respeito comigo, porque essa é a minha opinião. Pode não significar nada pra vocês, mas é a minha opinião. Tenham respeito com a autora também, caso vocês leiam um livro e não gostem, vão fazer uma resenha. Tenham respeito com a pessoa dela, com o trabalho dela, porque às vezes a gente tá julgando, mas também a gente não sabe as dificuldades que a pessoa passa. Mas eu acredito sim que faltou um pouco de capricho no trabalho, e eu acho que sim, ela tem capacidade para melhorar, porque ela sabe escrever. Ela conseguiu criar um contexto, mas na hora de destrinchar a história, de abrir os caminhos, ela não conseguiu. Então, continuem lendo livros nacionais, autores, tenham capricho com o trabalho de vocês, porque não é só o nome de vocês que está em jogo, é também todo
todo o contexto de leitura que nós temos no Brasil, né, que é altamente desvalorizado, nós sabemos disso. E acredito que quanto mais cuidado vocês tiverem com o trabalho de vocês, mais os livros nacionais vão ser valorizados. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Se você entendeu, deixe seu like, se inscreve no canal. Não deixe de me seguir lá no Instagram, @umsonho.literário. E te vejo no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tá longe a câmera. Life is a winding road,